Morango e kiwi, um estudo comparativo sobre aspectos moleculares, nutricionais e naturais. Grupo: Gabriela Silva Neiva, Giovana Curti, Giovanna Sociarelli e Isabela Lima da Silva. O morango tem origem europeia e é considerado um pseudofruto. Ele é conhecido apenas como fruto e é rico em vitamina C, possuindo materiais aromáticos que aumentam o apetite, além de facilitar a digestão, possuir alto teor de açúcares naturais, aumentar a resistência a infecções e possuir ação anticancerígena. O kiwi é um fruto de origem asiática, produzido por uma planta herbácea popularmente conhecida como kiwizeiro, natural de clima temperado, mas que com o avanço das tecnologias de cultivo está sendo difundida pelo mundo, principalmente pela vantagem de suas características nutricionais, como a alta concentração de vitamina C. É importante que, ao conhecer as frutas, seja realizada uma comparação, não só sobre suas diferenças, mas também sobre suas semelhanças. E dessa forma, existem inúmeros fatores que podem ser analisados para essa construção. Por isso foi estabelecido por esse trabalho que a gente realizaria uma análise molecular, nutricional e natural entre o morango e o kiwi, a fim de apontar suas peculiaridades. O experimento 1 foi a extração do DNA. Bom, o DNA é a sigla para ácido desoxirribonucleico, uma fita dupla de nucleotídeos responsável por armazenar a informação genética do ser e transmiti-la hereditariamente para as subsequentes gerações. Por isso, nós utilizamos esse experimento para extrair esse DNA do morango do kiwi e observar microscopicamente as amostras e analisar se há diferença entre elas. Para isso, foram utilizados alguns materiais: banho-maria, tubo de ensaio, becker, saco plástico, bastão de vidro, papel filtro, álcool etílico gelado 95%, água destilada, detergente, sal de cozinha, funil de vidro, kiwi, morango e corante comestível azul. Em um saco plástico transparente foi adicionado um morango lavado sem suas folhas, e esse saco foi vedado para que o conteúdo não vazasse. Com as mãos, o morango foi amassado até ficar homogêneo e transferido para um becker, que foi colocado, onde foi adicionado 2,5 ml de detergente, 0,5 gramas de NaCl e 25 ml de água destilada. Misturados os componentes com bastão de vidro, o becker foi levado ao banho-maria a 50 graus por 5 minutos. Passado o tempo, o conteúdo foi despejado em um funil de vidro com papel filtro, caindo em um novo becker, como mostrado na imagem. Esse conteúdo filtrado foi transferido para um tubo de ensaio. Após algum tempo de descanso, o DNA se mostrou visível no topo do tubo. A imagem 3 mostra o DNA separado do restante da solução, tanto no caso do morango quanto no caso do kiwi. O DNA foi retirado do tubo de ensaio com a ajuda de um bastão de vidro e colocado em uma lâmina de microscópio, adicionando-se uma gota de corante alimentício para facilitar a visualização. Analisando em microscópio, as fitas de DNA podem ser identificadas nos filamentos mais escuros da imagem. A partir da visualização, inferimos que, apesar dos ótimos materiais e meios, não é possível analisar de fato a molécula de DNA que extraímos. Podemos ver apenas uma simples amostra de como ela é. Comparando com a literatura, foi possível verificar certas semelhanças, como as linhas identificadas como as fitas de DNA e também as bolhas de ar, que são características de regiões de pectina. O experimento 2. Quantificação de vitamina C. A vitamina C, o ácido ascórbico, é uma molécula orgânica não produzida no nosso corpo. O objetivo do experimento foi determinar e analisar a quantidade de vitamina C presente no morango e no kiwi, para comparar qual fruta é a com maior teor de vitamina. Para isso foram utilizados materiais como suco natural concentrado de morango e kiwi, tintura comercial de iodo, solução de vitamina C e solução de amido de milho. Em um copo plástico foram misturados 10 ml de suco com 40 ml da solução de amido de milho, tanto para a vitamina C, quanto para o morango, quanto para o kiwi. Em seguida, foram pingadas gotas da solução de iodo em cada um desses copos, até que o suco começasse a ficar escuro. Quanto mais gotas precisasse para esse suco escurecer, mais vitamina C estaria presente nele. Após a aplicação de 12 gotas de iodo, esse foi o resultado. O copo da esquerda é o kiwi, foi o primeiro a ficar mais escuro. O copo do meio é o morango e não ficou escuro tão rápido. E o copo da direita é a vitamina C pura. Já a imagem 7 mostra o kiwi e o morango praticamente da mesma cor. E para isso foram necessárias mais 8 gotas de iodo num copo de morango, ou seja, 12 para o kiwi e 20 para o morango. O experimento 3 foi sobre o amadurecimento das frutas. O gás etileno é um hormônio vegetal responsável principalmente pelo amadurecimento dos frutos. O objetivo desse experimento foi verificar se há amadurecimento das frutas fora do pé em ambiente fechado e a liberação de gás etileno. Para isso foram utilizados um kiwi, um morango e um pote plástico com tampa fechada. A imagem 8 mostra um morango e um kiwi devidamente higienizados e colocados dentro de um pote e este pote foi vedado e deixado em descanso por 7 dias. Após esse período,
a imagem 9 retrata o que a gente encontrou dentro dos potes. O tempo de descanso dos frutos revelou os sinais de decomposição, hematomas, mofo e mau odor. Esses sinais foram mais evidentes no morango, enquanto o kiwi apresentou menos indícios. Dessa maneira, o processo de decomposição do kiwi é mais lento em relação ao do morango. Conclui-se, portanto, que o DNA do morango e do kiwi se distinguiram entre si pela quantidade de material genético fornecido. Isso ocorre pois certas frutas apresentam maiores ou menores aglomerações de material genético quando se utiliza a técnica de extração. Já no experimento para quantificar a vitamina C pelo processo de iodometria, mostra-se que o morango possui maior concentração da vitamina em relação ao kiwi. E, através do processo de amadurecimento das frutas, foi constatado que o morango, pelas reações químicas entre a fruta e o ambiente, leva menos tempo do que o kiwi para amadurecer. E muito obrigada pela atenção até aqui.